quarto tipo de reação de neutralização, eu vou fazer a neutralização de um ácido com duas bases diferentes. Como eu vou usar duas bases diferentes, eu vou ter dois cátions diferentes. Então vai formar um sal duplo com dois cátions. Lembre-se que tem o sal duplo com dois cátions e o sal duplo com dois ânions. Como eu vou usar duas bases para neutralizar um único ácido, eu vou formar um sal duplo com dois cátions. E veja que é uma neutralização total. É total por quê? Porque eu tenho 2H+, e tenho também duas hidroxilas. Então, a reação de neutralização total. Agora, qual é o sal que vai ser produzido? Você pega a parte positiva da base, só que aí vai ser ó, Na e K+. E você vai juntar com a parte negativa do ácido, que é o sulfato. Então, eu pergunto, qual é o sal que vai ser produzido pelo sódio, pelo potássio e pelo sulfato? A ordem que você vai escrever aí não interessa, fica NaKSO4. Podia colocar o sódio ou o potássio na frente, isso é indiferente. Como tem 2H+, e 2OH-, porque cada base tinha 1 mol de hidroxila, vai produzir 2 mols de H2O. Então, como é o nome desse sal? É o sulfato de potássio e sódio, ou sulfato duplo, que antigamente se usava esse nome duplo, de potássio e sódio. Nome mais moderno, sulfato de potássio e sódio. Observe que nós temos duas cargas positivas e duas cargas negativas. Então tá aí um sal duplo com dois cátions, porque eu estou usando um ácido para ser neutralizado com duas bases diferentes. Alexandre, espetacular isso, porque agora eu estou entendendo como é que se forma um sal normal, um hidrogenossal, um hidroxissal, um sal duplo que tenha dois cátions, porque você está usando duas bases diferentes. E daqui a pouco você vai nos mostrar como é que forma um sal duplo com dois ânions. Muito bem. Então vamos lá, mostrando que você está entendendo. Primeiro perceba que eu estou colocando os coeficientes estequiométricos, para você já saber quanto é que eu estou usando de cada um. Ele tem que fazer isso numa prova. Veja primeiro que tem 3H+. E se você olhar, tem 3 hidroxilas, porque aqui tem 2 e aqui tem 1. Então, realmente, são 3 hidroxilas. Agora, qual é o sal que vai ser produzido? O sal é formado pela parte positiva da base, que mais uma vez é o sódio e o potássio, né? Na e K+, e pela parte negativa do ácido. Só que a parte negativa do ácido é o PO4 3-, PO4 3-. Aí me ajude agora, porque esse exemplo é mais interessante. Como tem 3 cargas negativas, eu preciso de 3 cargas positivas. E até agora só tem 2, mas se você olhar, ó, eu usei 2 mols de NaOH. Então, quantos cátions sódio eu tenho? 2 cátions sódio. Então, eu tenho que usar 2 cátions sódio e 1 potássio, que vai dar um total de 3 cargas positivas. Então, como eu vou usar 2 cátions sódio e 1 potássio, né, nós temos mais ou menos isso, ó. Na+, o cátion potássio e o fosfato. Aí sim nós temos 3 cargas positivas e 3 negativas. Pois me ajuda, qual é o sal que vai ser produzido? Vamos lá. Na2KPO4. E como nós temos 3 mols de H+, e 3 mols de OH-, produziremos 3 mols de água. E aqui nós temos sais duplos com 2 cátions, porque eu estou usando 2 bases diferentes. Aqui nós temos o fosfato de potássio e de sódio, né? Porque nós temos 2 mols de sódio. Se eu disser só fosfato de potássio e sódio, você não sabe qual é o que tem 2 vezes. Então, é o fosfato de potássio e de sódio, para dizer que nós temos 2 mols do cátion sódio. Observe as cargas, 2 positivas com mais 3 positivas, 3 negativas, sempre tem que zerar, ok? Então, tá aí como ocorre a formação de sais com 2 cátions, de sal duplo com 2 cátions. Só falta agora eu lhe mostrar a formação de um sal duplo com 2 ânions, que é o que eu quero lhe mostrar agora. Nós vamos agora para o último tipo de neutralização, onde eu vou neutralizar uma base com 2 ácidos diferentes.
Como eu vou neutralizar uma mesma base com dois ácidos diferentes, nós teremos a formação de um sal duplo com dois ânions. Vou escrever aqui. Ocorrerá a formação de um sal duplo com dois ânions. Por que que serão formados dois ânions? Porque eu estou usando dois ácidos. Pois vamos lá, me ajude aqui a fazer a neutralização. Primeiro perceba que vai ser uma neutralização total. Não vai sobrar H+, nem vai sobrar o H-. Por quê? Porque tem 1 mol de H+, mais 1 mol de H+, são 2 mols de H+, e tem 2 mols de OH-. Então a neutralização é total. Agora, nós temos um cátion, que é o Ca2+, e temos dois ânions, que são o cloreto e o nitrato. Então você vai me ajudar a formar um sal, ó, com esse cátion, que é a parte positiva da base, e com esses dois ânions, que são a parte negativa dos dois ácidos. Então vamos lá. A ordem que você vai colocar os dois ânions não me interessa. Você vai juntar o cálcio com o cloreto e o nitrato. Tá tranquilo, porque como são duas cargas positivas, já tem também duas cargas negativas. Então é só juntar para formar o sal, vai produzir CaClNO3 mais quantos mols de água? 2H+, com 2OH-, 2 mols de H2O. Então nós temos aí um sal duplo com dois ânions. O cálcio é 2+, o cloreto é 1-, o nitrato é 1-. Como é o nome desse sal? Cloreto nitrato de cálcio. Dá o nome dos dois ânions, né? De preferência colocando o cloreto na frente. Cloreto nitrato de cálcio. Ok? Então tá aí uma neutralização total de uma base utilizando dois ácidos diferentes. Me ajude agora nesse exemplo, que é considerado uma resigente. Vamos lá. Primeiro perceba mais uma vez que a neutralização vai ser total. Por quê? Porque eu tenho 1H+, 2H+, e eu tenho 3OH-. 3H+ e 3OH-. Neutralização total. Qual é o cátion que vem da base? É o Al3+. Quais são os ânions que vêm do ácido? O iodeto, veja que só é 1 mol, e o sulfato também 1 mol. Só que o sulfato é 2-. Então nós temos aqui, ó, 3 cargas positivas, e eu tenho 1 mol de sulfato e 1 mol de iodeto. Só que o sulfato já é 2-, o iodeto 1-, vai dar 3-. Então é só juntar agora. Porque eu tenho o Al3+, o iodeto e o sulfato. Então nós teremos o quê? O Al e SO4. Quantos mols de água? Nós temos 3H+ e 3OH-, produzindo 3H2O. Como é o nome desse sal? Podemos dizer sulfato iodeto de alumínio. Sulfato, iodeto de alumínio. Porque nós temos aqui um cátion e 2 ânions. Sempre o total de cargas positivas e negativas tem que ser iguais. Então tá aí, nós acabamos de aprender, né, os 5 tipos de reações de neutralização que existem para produzir 5 diferentes tipos de sais. O sal neutro normal, o hidrogenossal, o hidroxissal, o sal duplo com 2 cátions e agora o sal duplo com 2 ânions. Nós vamos finalizar o estudo dos sais, mostrando agora alguns outros critérios de classificação dos sais que também são importantes para você aprender.